Olá, você já parou para pensar como que os aplicativos, jogos, tudo que a gente usa no dia a dia simplesmente funciona? Parece mágica, né? Acontece que tem um processo fundamental, quase invisível por trás de tudo isso. E é exatamente essa mágica que a gente vai desvendar hoje. Vamos entender do zero mesmo o que é um compilador. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender o desafio principal: como pessoas e computadores conseguem se comunicar. Depois, a gente apresenta o nosso herói, o compilador. Aí, vamos espiar como ele trabalha por dentro, comparar ele com uma outra forma de fazer a mesma coisa e, no final, a gente vai ver por que, no fundo, tudo isso realmente importa. Então, vamos começar pelo começo. O grande ponto de partida de tudo isso é, na verdade, um baita desafio de comunicação. Pensa assim, quem cria um programa e o computador que vai rodar esse programa, bom, eles falam línguas totalmente diferentes. É que de um lado a gente tem o código-fonte, sabe? Escrito em linguagens de programação que usam palavras, que tem uma lógica que nós, humanos, conseguimos entender. Mas do outro lado, o computador, o processador dele, só entende uma única coisa: uma sequência gigante de zeros e uns. Só isso é o famoso código de máquina. Então, fica a pergunta, né? Como que a gente pega essas ideias complexas, essas instruções escritas na nossa língua e traduz para essa sequência super simples de zeros e uns que o computador entende? Como é que a gente cria uma ponte entre esses dois mundos? É aí que entra o nosso personagem principal, o herói dessa história toda, o compilador. Ele é a ferramenta que foi criada exatamente para resolver esse problema de tradução. E olha, ele faz isso de um jeito genial. Se a gente for simplificar, um compilador é basicamente um tradutor. Pensa nele como um programa super especialista que faz o seguinte: ele pega todo o código que alguém escreveu, todo, de uma vez, e transforma num arquivo só, um arquivo executável. Esse arquivo final já está prontinho para a máquina entender e rodar. Só que o trabalho dele não vai só traduzir, não. Vai muito além. O compilador é tipo um revisor super exigente. Ele não só traduz, ele analisa cada linha, ele confere se tudo faz sentido e ele até otimiza o código, sabe? Ele dá um jeito de deixar tudo mais eficiente. Tudo isso para garantir que o programa final não só funcione, mas que funcione bem, seja rápido e seguro. Tá, mas como é que ele faz tudo isso? Para a gente visualizar melhor, vamos usar uma analogia bem legal. Vamos imaginar que o compilador é um chefe de cozinha super experiente. O código que a gente escreve é uma receita, daquelas bem complexas. E o computador, bom, o computador é um robô ajudante de cozinha que só entende ordens muito, mas muito simples e literais. Esse processo todo de compilação, ou melhor, de preparação da receita pelo nosso chefe, tem 4 passos principais. Vamos dar uma olhada em cada um deles, passo a passo, como se a gente estivesse lá na cozinha com ele. O primeiro passo se chama análise léxica. É aqui que o nosso chefe pega a receita e lê tudo, separando o texto em pedacinhos básicos que a gente chama de tokens. É como se ele circulasse cada ingrediente: farinha, açúcar, ovos, e cada verbo de ação, como misture, asse. O compilador faz exatamente a mesma coisa com o código, identificando as palavras que são importantes. Beleza? Com todos os ingredientes separados, o chefe parte para a análise sintática. Agora ele vai olhar a gramática da receita. A estrutura está certa? As frases fazem sentido? Por exemplo, a receita manda bater os ovos e só depois quebrar os ovos? Não dá, né? O compilador checa exatamente isso, se as regras da linguagem de programação estão sendo seguidas direitinho. E é bem nessa hora que aqueles erros super comuns que todo programador já cometeu são pegos. Sabe, um parêntese que você abre e esquece de fechar? Ou aquele ponto e vírgula que faltou no final? Para o nosso chefe, é como se uma instrução na receita terminasse no meio do nada, sem um ponto final. A ordem fica incompleta. Passando por essa etapa, a gente chega na análise semântica. Agora a coisa fica mais profunda. O chefe não olha mais só a gramática, mas o sentido da coisa. A receita manda misturar a tigela com o ovo. Peraí, isso não faz o menor sentido. O compilador faz a mesma checagem de lógica. Ele vê se as operações são possíveis. Tipo, você não pode tentar somar um número com uma palavra. Não tem lógica. E, finalmente, depois de toda essa checagem, com a receita conferida, corrigida e até melhorada para ser mais rápida, o chefe parte para o grande finale, a geração de código. Ele pega aquela receita complexa e traduz tudo para uma lista de ordens bem simplesinhas, bem diretas, que o nosso robô ajudante consegue seguir sem ter que pensar. Ok, agora que a gente já entendeu como o compilador, nosso chefe, funciona, vale a pena a gente comparar ele com uma outra abordagem bem comum, que é a do interpretador. Isso ajuda a deixar o conceito ainda mais claro. Os dois fazem a tradução do código, mas de jeitos bem diferentes. Para isso, vamos pensar em outra analogia.
a de traduzir um livro. O compilador age como aquele tradutor que pega o livro, se tranca numa sala, traduz ele inteirinho da primeira à última página e te entrega um livro novo, completo, no outro idioma. Uma vez traduzido, está pronto para sempre. Já o interpretador, ele é como um tradutor simultâneo. Ele senta do seu lado e vai lendo o livro original em voz alta, traduzindo frase por frase, na hora. Se você quiser ler o livro de novo amanhã, ele tem que fazer todo o trabalho de tradução de novo, do zero. E essa diferença toda a gente vê no dia a dia da programação. Linguagens como C, C++, Rust, elas geralmente são compiladas. O foco delas é performance máxima. Por outro lado, linguagens como Python, JavaScript, normalmente são interpretadas. Elas costumam oferecer mais agilidade, mais flexibilidade na hora de desenvolver. Tudo bem, entendi a diferença. Mas, e daí? Por que tudo isso importa na prática? Qual é o impacto real que os compiladores têm nos programas que a gente usa todo santo dia? Bom, o ponto é que usar um compilador traz um monte de vantagens quase superpoderes para o programa. Primeiro de tudo, velocidade. Como a tradução inteira já foi feita antes, na hora de rodar, o programa voa, é muito mais rápido. Segundo, ele é mais confiável. O compilador é um fiscal de qualidade chato, no bom sentido. Ele pega um monte de erro antes mesmo de você tentar executar o programa. Além disso, ele otimiza o código para ser mais eficiente e gera aquele arquivo único, super fácil de compartilhar com outras pessoas. E por último, mas não menos importante, tem a segurança. Fica bem mais difícil alguém curioso tentar olhar o seu código original e copiar. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Fica claro que os compiladores são um pilar da computação moderna, né? São eles que transformam as nossas ideias em programas de verdade. E aí, olhando para o futuro, com o avanço maluco da inteligência artificial, fica a pergunta no ar. Como vão ser os compiladores do futuro? O que mais eles vão conseguir otimizar nos nossos programas? É algo para a gente pensar.